Boa tarde a todos. Devo dizer que é para mim uma grande alegria e satisfação ver aqui nesta sala não apenas camaradas de partido que conheço, como inúmeros outros cidadãos e cidadãs desta cidade, que cada um na sua frente de batalha representam lutadores cívicos contra o estado de coisas que a aplicação das políticas de austeridade e a subordinação aos interesses da Troika tem conduzido o nosso país. Portanto, saúdo-vos a todos vivamente. Espero que possam também contribuir com esse vosso espírito cívico para uma discussão aprofundada que não tem lugar hoje na nossa sociedade, e esse é o ponto de que eu vou arrancar. Queria chamar a vossa atenção, vou deixar naturalmente a apreciação das questões políticas de fundo para o nosso primeiro candidato, o Leopoldo Mesquita, mas queria fazer aqui convosco uma reflexão aprofundada sobre esta primeira questão. Hoje o espaço público de discussão está completamente expropriado ao cidadão comum. Nos grandes órgãos de comunicação social aparecem os comentadores, opinadores e especialistas do costume. Se bem repararem, os organismos da chamada sociedade civil, que deveriam ser responsáveis por promover algum desse debate, das universidades às próprias organizações sindicais e outras, praticamente se demitiram dessa sua função. E nas realizações que vão sendo levadas a cabo, se bem repararem, constatarão que o programa dessas realizações hoje obedece a um paradigma sempre uniforme. Convidam-se os oradores do costume, 9 horas painel A, o tema X, os oradores 1, 2 e 3, coffee break às 11h15, até fica bonito dizer em inglês, 11h30 segundo painel com os oradores W, K e L, intervalo para almoço, da parte da tarde, se eventualmente passar para aí, o terceiro painel com este tema e com estes oradores, espaço de debate zero. Espaço de possibilidade do cidadão comum poder confrontar algum desses opinadores oficiais com uma questão, com uma dúvida ou uma divergência, rigorosamente zero. E, portanto, a primeira batalha é, de facto, impor a realização de debates, e eu não posso deixar também de salientar a disponibilidade da Galeria Geraldo da Silva para proporcionar esse espaço para que estes debates possam realizar, é absolutamente imprescindível. E, dito isto, queria convidar-vos a fazer comigo uma reflexão conjunta sobre aquilo que é hoje a codificação e o disfarce de uma ideologia com a qual nós somos todos os dias confrontados e que naturalmente não admite uma discussão com este tema. Discutir a saída do euro é um tema tabu na nossa sociedade. Discutir aquilo que é o euro, que ele representa, e a necessidade de romper com a lógica da destruição da soberania e independência nacionais e da ocupação da nossa pátria pelas novas divisões da senhora Adolf Merkel, é um tema completamente tabu na nossa sociedade. E valia a pena nós, não é perdermos, mas gastarmos algum tempo com isso. E é essa reflexão que eu vos convido a acompanhar. Nos tempos conturbados e difíceis em que hoje vive a esmagadora maioria da população portuguesa e também mundial, ou seja, todos aqueles que trabalham ou já trabalharam uma vida inteira, não é fácil parar-se um pouco para analisar com rigor e profundidade tudo aquilo que nos cerca e para se refletir sobre aquilo de que verdadeiramente se trata afinal. Esta espécie de torpor comunitário de pensamento e esta quase paralisia da ação coletiva são naturalmente facilitadas e incrementadas pela vertiginosa velocidade, potenciada em último grau pelas chamadas novas tecnologias da comunicação e informação, a que os factos e os processos políticos, económicos e sociais hoje se sucedem e que, habilmente aproveitada pelos executivos da austeridade, anunciando e decretando todos os dias novas medidas sempre mais gravosas ainda que as da véspera, gera cientificamente, entre aspas, a angústia e o medo, retira o fôlego aos respectivos destinatários e produz, como aliás visa efetivamente produzir, na classe operária, aquilo que Marx
certeiramente denominou de terror de si mesma, buscando assim paralisá-la na sua capacidade de resistência à devastação em curso. Mas esse torpor e quase paralisia são, sobretudo, determinados por uma dada concepção ideológica, a dos interesses do grande capital financeiro, que todos os dias é difundida, infiltrada e multiplicada à exaustão, mas sempre disfarçando precisamente o seu caráter ideológico e sempre sem permitir a sua própria análise, quer epistemológica, quer simplesmente etimológica. É precisamente por tal razão que o combate, porque de um verdadeiro combate se trata, e do qual lamentavelmente se demitiram em larga medida as universidades, a generalidade da intelectualidade, as pessoas da cultura, os artistas, os professores, para já nem falar da grande maioria dos dirigentes políticos e dos pensadores sociais e também os próprios juristas, mesmo aqueles que se proclamam, ou então que se proclamavam, de defensores do progresso e da justiça social, não pode ser adiado e tem mesmo que ser urgentemente travado, sob pena de, em pouco tempo, já não restar pedra sobre pedra do nosso país, não apenas do ponto de vista económico e financeiro, mas também do ponto de vista político, democrático, social e laboral, numa autêntica e sinistra ode à morte e ao vazio. Na verdade, a nova ordem da austeridade produz, aplica e reproduz continuamente valores, padrões de conduta, regras e medidas, simultânea e cotidianamente pregados e difundidos ad nauseam por toda a sorte de comentadores e especialistas, mas também por pensadores do mundo da política, ou seja, de ideólogos de serviço, em particular através dos grandes órgãos de comunicação de massas, que visam justificar, entre aspas, quer a inevitabilidade e inelutabilidade da criação e reprodução dos seus escravos dos tempos modernos, quer a pertença e inexistência de alternativas, ou por menos de alternativas ditas credíveis. Estas verdadeiras armas de destruição maciça da consciência coletiva passam desde logo pela desvalorização das ideologias, exceto, naturalmente, da própria, cuja existência, natureza e reais objetivos são, porém, sistemática e cuidadosamente negados ou disfarçados, seja pela deificação do que é apresentado como necessidade e pela afirmação da excelência do chamado pragmatismo, leia-se oportunismo, que rejeita a existência ou a necessidade de valores e princípios e conduz em linha reta à tese nazi de que os fins, ditos de salvação nacional, justificariam todos os meios, seja por uma versão recaustada e modernizada das velhas máximas salazarentas, dos superiores interesses da nação ou do nada contra a nação, tudo pela nação, que o mesmo é, atualmente, invocar os superiores interesses da austeridade ou o nada contra a troika, tudo pela troika. Deste modo, quem hoje em dia ouse discordar do pensamento dominante e defender caminhos diversos é de imediato e com um displicente e altaneiro desdém, logo fulminado com o anátema de ser irrealista ou irresponsável, se não mesmo com o de estar, a solo de interesses mais ou menos inconfessáveis, a pôr em causa os tais interesses superiores da nação. Sem que, porém, jamais chegue a permitir que defenda e sustente adequadamente as suas opiniões ou que sujeite as teses oficiais ao confronto do debate e da crítica. É por isso, aliás, que os programas do estilo prós e contras se vão transformando cada vez mais em verdadeiros prós e prós. É, aliás, também por isso mesmo que a ditadura financeira se transforma a breve trecho numa ditadura também laboral, política e social, em que o espaço público de discussão é por completo expropriado ao cidadão comum e as conferências e debates que se realizam sobre temas da atualidade, entre aspas, além de sempre e cada vez mais contarem como oradores unicamente os tais especialistas do regime, não têm nunca qualquer espaço de tempo para debate com a assistência, e em que novas formas de repressão da conflitualidade se vão continuamente desenvolvendo. Filmagens de manifestações, inclusive com recurso à novíssima tecnologia dos drones, ou seja, dos aviões, dos mini-aviões, detenções em massa de pacíficos manifestantes, mas propiciadoras da elaboração de ficheiros policiais de ativistas sociais, imputação a cidadãos que têm confrontos com as forças policiais, exceto se esses cidadãos forem também forças policiais, de ilícitos criminais cada vez mais gravosos,
Depois das ofensas à integridade física e das injúrias à autoridade, passou-se para o crime de resistência e coação contra funcionário, punido nos termos do artigo 347 do Código Penal com pena de prisão até 5 anos, e já se vai, como aconteceu com a detenção daqueles 222 cidadãos em Lisboa, aqui há uns tempos atrás, na imputação do crime de atentado à segurança do trânsito rodoviário, o qual, por força do artigo 290 do Código Penal, pode, em alguns casos, ser punido com pena de prisão até 8 anos. Mas a arrogante destruição radical dos chamados princípios do Estado de Direito Democrático, ou seja, dos mais básicos princípios democráticos conquistados e consagrados, em particular na Constituição, após o 25 de abril de 1974 e a consequente queda do regime fascista, passa também, para não dizer sobretudo, do ponto de vista dos critérios da respectiva eficácia, por uma intensa atividade ideológica, doutrinária mesmo, que tem feito também no campo do direito e da política um curso cada vez mais marcado. Por falta de preparação política e ideológica de uns, por cobardia ou cumplicidade de outros, ou por interesse direto, por exemplo, na generosa retribuição desses serviços prestados, como é o caso da conhecida indústria dos pareceres de constitucionalistas ao serviço do Governo, por parte de outros, o certo é que se vem assistindo, sem que praticamente se ouça uma voz de resistência ou de protesto, à criação de uma outra Constituição, de um outro conjunto de leis fundamentais do país, de um outro conjunto de valores, de princípios e de regras, numa sucessão de verdadeiros golpes de Estado progressivamente agravados. A perfídia e a gravidade desta imposição de um autêntico estado de sítio não declarado são sustentadas e encobertas desde logo por uma linguagem e por uma terminologia próprias que apenas visam apresentar como medidas de natureza pretensamente técnica e neutral o que não passa de escolhas profundamente políticas e ideológicas e como científico o que não são mais do que medidas de terror absoluto sobre os mais pobres, os mais fracos e os mais indefesos. Explicações simplistas e mesmo completamente falsas ou mistificatórias, algumas das quais baseadas em pretensos pareceres ou estudos de outros tantos pretensos cientistas sociais ou jurídicos, ou até simplesmente simples e meros opinadores, isto é, puros e duros manipuladores, aparecem assim transvestidas de pseudociência para procurar validar a atual organização política, económica e social e legitimar, sim, as chamadas medidas de austeridade. Essa pretensa racionalização dita científica, que porém nunca é verdadeiramente analisada e questionada, assume o papel de enquadramento teórico das medidas cuja adoção precisamente visa calcionar e passa desde logo pela adoção de uma determinada terminologia que surge, como bem refere Alain Rey, quando é necessário controlar um conjunto de nomes para conhecer, reconhecer e manipular as coisas. Deste modo, não se fala em cortes dos já magríssimos salários e pensões, mas sim em ajustes ou ajustamentos, ou até em mera compressão dos custos do fator trabalho. Não se refere em despedimentos de trabalhadores da função pública, mas a sua requalificação. As pessoas não são unidades e as pressões para a assinatura de pretensos mútuos acordos de cessação dos contratos sob a ameaça de despedimentos coletivos, do encerramento da empresa ou até de os despedidos que ousarem resistir poderem nada receber, são apresentadas como planos sociais, como sucedeu na EPUL e agora nos estaleiros navais de Viana do Castelo. A igualização por baixo de regalias e condições é denominada de combate à segmentação, quando se retiram direitos aos trabalhadores do setor privado, ou convergência quando se trata de baixar pensões do setor público. Os planos de despedimentos em massa são maleficamente apresentados como eliminação de gorduras e os trabalhadores a despedir como meras redundâncias. A facilitação e o embaraçamento dos despedimentos, que tem agora um complemento na medida que se soube ontem que o Governo aprovou, ontem ou anteontem, de diminuição das próprias indenizações em caso de despedimento ilegal feito pelo patrão, aparecem definidos como flexibilização da lei laboral e o agravar do desequilíbrio estrutural das partes do contrato de trabalho, com o alargamento das funções exigíveis e da possibilidade de alteração unilateral pelo empregador do tempo ou do local de trabalho, é definido cientificamente como mobilidade temporal, funcional ou geográfica. Do mesmo passo, os sucessivos e crescentes encerramentos de tribunais, centros de saúde, maternidades, estações da CP ou dos CTTs, por exemplo, denominam-se cientificamente de reorganização do mapa.
Em termos mais gerais, os bancos e os grandes interesses financeiros são cabalística e mistificatoriamente designados por essa abstração antropomórfica apelidada de mercados. Os impostos travestem-se designadamente para driblar o princípio constitucional da unicidade do imposto sobre o rendimento de contribuições, como sucede com a chamada CES, que verdadeiramente não é nem contribuição, nem extraordinária, nem de solidariedade. O direito constitucional a uma segurança social geral e universal é substituído pelo conceito caritativo da ação social, ou seja, algo a meio caminho entre a sopa do Sidónio e o movimento nacional feminino. Os juros elevadíssimos que o país tem vindo a pagar aos seus credores e que representam qualquer coisa como cerca de 8 mil milhões de euros por ano e que seriam julgados legalmente inadmissíveis em qualquer tribunal português por manifestamente usurários, à face do que dispõem as regras do Código Civil português, são disfarçadamente referenciados como um mero e inócuo e inevitável serviço da dívida. E este profundamente ideológico e profundamente retrógrado edifício é ainda completado com toda uma série de outras máximas e de práticas convenientemente apresentadas como uma espécie de teoremas tão modernos como pretensamente indiscutíveis. Assim, o verdadeiro estado de sítio que se pretende impor é justificado como uma, abre aspas, mudança de paradigma, que exige, aspas, empreendedorismo e, aspas, capacidade de mudança, e com a qual só os, aspas, não empreendedores, os, aspas, resistentes à mudança, os que não sabem ou não querem fazer, abre aspas, de cada dificuldade uma oportunidade, ou, aspas, fazer parte da solução e não do problema, ou ainda os privilegiados, entre aspas, isto é, aqueles que ainda não têm um vínculo laboral completamente precário, é que não concordam. Prega-se a miragem do milagre das soluções individuais, como se, por exemplo, o desemprego, em particular o desemprego juvenil e o desemprego juvenil qualificado, se resolvesse com os jovens licenciados a venderem pipocas nos centros comerciais. Fomenta-se a divisão intergeracional, apresentando os mais velhos como alguém que está a mais na sociedade, a consumir inutilmente recursos sociais que fazem falta para apoiar os mais novos. Dissemina-se insidiosamente a ideia que os reformados e pensionistas são um estorvo e um peso inútil, os desempregados uns inadaptados e uns não empreendedores que não querem a trabalhar, e os doentes, em particular os mais velhos e que carecem de cuidados de saúde mais onerosos, como um peso que importaria aliviar. A ideia basilar da solidariedade tende a ser substituída aos gritos tão orgulhosos e entusiasmados quanto fascisantes dos fracos não reza a história, pela da concorrência a todo o trânsito e por todos os meios, num ambiente em que se procura impor a repugnante concepção antiética de que tudo e todos têm um preço. Os resultados e os exemplos estão à vista de todos e as consequências lógicas deste autêntico toque afinados numa sociedade democrática são já bem conhecidos. Nestes últimos 2 anos e meio, com cerca de 1,5 milhão de desempregados e mais de 2 milhões de cidadãos a viverem abaixo do limiar mínimo de pobreza, em nome da austeridade e da necessidade do combate ao déficit e do pagamento da dívida, baixaram substancialmente o montante e a duração dos subsídios de desemprego. Diminuíram-se drasticamente os abonos de família e reduziu-se a bem menos de metade o número de cidadãos que recebiam como única fonte de subsistência o rendimento social de inserção. Os vencimentos dos funcionários públicos diminuíram em bem mais de 20%, o mesmo tendo ocorrido com os salários dos trabalhadores do setor privado. Todos os meses, mais de 10 mil portugueses, sobretudo jovens e jovens altamente qualificados, vêm-se forçados a emigrar para não morrerem à fome. O que se revela, aliás, bastante conveniente para o Governo, que assim tem de gastar ainda menos em despesas sociais e, de par com outros estratagemas, como o das ações de formação de curta duração, inclusive de apenas 2 ou 3 dias, até permite baixar artificialmente as estatísticas oficiais do desemprego. E, no fim, ao melhor estilo dos políticos neoliberais da Escola de Chicago, onde, aliás, se formaram ou pós-formaram muitos dos especialistas, defensores e executantes deste tipo de medidas e das teorias do Sr. Charles Murray, que foi o padrinho ideológico do Sr. Julian Mayer de Nova Iorque, corta-se nas medidas e nas despesas sociais e depois chamam-se as polícias e o direito penal para resolver os problemas daí decorrentes. É, aliás, muito interessante
a adaptação criadora aos novos tempos da velha máxima liberal de menos Estado, melhor Estado, menos direito, melhor direito. Já que agora do que se trata é de, designadamente em nome dessas realidades míticas que são a liberdade de contratar ou a liberdade de escolha, desarmar, se não mesmo desmantelar os direitos sociais, máximo é o direito do trabalho, o direito à segurança social, mas também os direitos à saúde e à educação, mas simultaneamente reforçar, encorpar e fortalecer os meios não apenas logísticos, mas também jurídicos e judiciais de repressão da chamada conflitualidade social. E é aqui que então aparecem com aparente naturalidade a defesa e instituição do alargamento das escutas e dos poderes das polícias, dos julgamentos sumários até para processos que estejam em causa a aplicação de penas de 25 anos de prisão, as restrições dos recursos apresentados como obstáculos à celeridade da justiça, a limitação dos direitos dos cidadãos e do papel dos advogados, o aligeiramento das exigências da fundamentação das decisões judiciais, etc, etc, etc. Aqui, o velho aforismo liberal do menos Estado, melhor Estado, menos direito, melhor direito, converte-se afinal em menos direitos sociais, mais polícias, mais direito penal. Todo este processo de completa subversão de uma sociedade democrática, baseada na salvaguarda da dignidade da pessoa humana e no respeito e na garantia da efetivação dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, e ao invés de construção e crescente fortalecimento de uma sociedade e de um Estado verdadeiramente ditatoriais, reflete-se e de forma muito evidente no campo do direito, de forma particularmente expressiva naquele que é a minha área preferida de atuação, do direito de trabalho, e também no da justiça, sem que todavia os seus cultores, mesmo os aparentemente críticos, se acham até hoje dispostos a refletir suficientemente sobre tal situação. Esta autêntica banalização do mal, muito própria, recorde-se, da ideologia e da propaganda dos regimes ditatoriais, e em particular do regime nazi, passa precisamente por todas as questões, e em particular as questões éticas, serem resolvidas, entre aspas, pelo critério do que é considerado não já para o folk, como no tempo do Terceiro Reich, mas para a Troika e para as suas políticas de austeridade. E assim se aceita, se aprende e se passa a justificar o também legal e sobretudo constitucionalmente injustificável, e sempre com terminologias e argumentos pretensamente técnicos e até científicos, como o de que a todas as estipulações, mesmo as constitucionais, estaria sempre imanente uma reserva do possível e seria a necessidade que faria afinal o direito. A partir daqui, a grande linha de fronteira, também no campo do direito e da justiça, e em particular no direito de trabalho, passa então a ser exclusivamente a do que é ou não favorável e conforme aos interesses da pertença e inevitabilidade, tal como ela é apresentada pelos técnicos e pelos cientistas, ou seja, os interesses dos credores e da Troika, e que é logo e consequentemente bom e deve ser apoiado ou pelo menos admitido e aplicado, e do que é contrário e desfavorável a esses interesses, e logo é necessariamente mau, ou pelo menos irrealista ou irresponsável, e logo deve ser fulminado, rejeitado e combatido. Ora, o colaboracionismo não está apenas instalado no campo da política e na economia, está a todos os níveis, o que só pode significar que a luta pela democracia, pela valorização e dignificação do trabalho, pela defesa da dignidade do cidadão, passa igualmente pela desmontagem sem tréguas do muito orgulho e do ainda maior preconceito das teorias e práticas de ideologia do capitalismo financeiro que todavia sempre se procuram esconder sob a capa não apenas da sua neutralidade e cientificidade, como também da sua pseudo-modernidade. O euro, como o meu camarada Leopoldo Mesquita vai certamente analisar, transformou-se num instrumento do contínuo crescimento da dívida e da austeridade perpétua, do desemprego, dos despedimentos, dos baixos salários, do roubo das pensões e do trabalho. E é hoje um instrumento de liquidação da democracia e da instauração de uma verdadeira ditadura fascista que já hoje existe e em cada vez mais aspectos da vida política, social e laboral. E perdoe-me aqui meter apenas uma bucha, que não estava prevista no meu texto, mas a presença designadamente do Júlio Cardoso Acevedo que me leva a dizer isso e que nos leva ao ressuscitar das velhas concepções do Ministro da Cultura, do Ministro da Propaganda do Hitler, o Sr. Goebbels, que dizia: quando ouço falar da cultura, puxo logo da pistola. Recordaria aqui, apenas para terminar, estes números.
A dívida em dezembro de 2010 ascendia a qualquer coisa como 162 mil milhões de euros, que representavam 94% do PIB. Em dezembro de 2013, ao fim de cerca de 3 anos de ajuda da Troika, está em 203 mil milhões de euros, correspondentes a cerca de 129% do PIB. O desemprego em fevereiro de 2011 atingia 671 mil trabalhadores, qualquer coisa como 12,3% da população ativa. O desemprego em janeiro de 2014 atinge o desemprego oficial, atinge 814 mil trabalhadores, correspondentes a 15,3% da taxa oficial de desemprego, que está aqui obviamente deflacionada, designadamente com o efeito da imigração, correspondente à saída do país de trabalhadores na ordem dos 110 mil por ano, 120 mil por ano. A carga fiscal em 2011 representava 33,2% do PIB. Em 2013 representa 63% do PIB. Os pensionistas que tivessem uma pensão, por exemplo, de 1.500 euros da Caixa Nacional de Pensões, de 2011 para 2014, são-lhes roubados 3.350 euros das suas pensões por ano. E os da Caixa Geral de Aposentações, com uma pensão de valor idêntico, de 2011 para 2014, são-lhes roubados 5.205 euros por ano. Em 2013, e isto depois de realçar que 85% do peso de todas as medidas de austeridade foram suportadas exclusivamente pelos titulares de rendimentos do trabalho e de pensões, ou seja, trabalhadores que ainda estão a trabalhar ou que já trabalharam uma vida inteira, em 2013, 25 famílias portuguesas detêm 16,7 mil milhões de euros, ou seja, 10% do PIB. E destas, 3 pessoas apenas, os senhores Belmiro de Azevedo, Soares dos Santos e América Morim, representam 10,6 mil milhões de euros. Em 2014, Portugal foi ultrapassado pela Lituânia, passando a ser o 9º país mais pobre da União Europeia a 28. Isto é a demonstração do que têm sido as políticas de austeridade, e o apelo que eu fazia a todos vós é para que imponham na ordem do dia da discussão se este caminho é inevitável ou se este caminho tem uma alternativa, e essa alternativa deve ser assumida pelo povo português, tomando os destinos nas suas próprias mãos. Como já por vezes tenho dito, há um aforismo, um brocardo da nossa história, que eu acho que é muito... Nós devemos aprender com a nossa história. Aprendemos que em 1580 perdemos um rei e foi-nos imposto um rei estrangeiro, mas apesar de tudo mantivemos a moeda. Hoje em dia o país está pior que em 1580, ao que ficou o Tratado de Tomar a partir de 1581, porque nem sequer moeda temos, e um país que não tem moeda é um país que não tem liberdade nem tem soberania. Mas o aforismo que eu queria aqui citar, que me julgo que vem muito a propósito, diz o seguinte: mais vale liberto um dia do que escravo toda a vida. Muito obrigado.